Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da videoaula sobre bases numéricas. Neste vídeo, apresentarei as bases octal e hexadecimal, destacando suas características, aplicações e os métodos utilizados na conversão de bases. Lembrando que este vídeo faz parte de uma série relacionada ao estudo da eletrônica digital, com o objetivo de promover o entendimento desta tecnologia tão presente no nosso cotidiano e, por isso, não deixe de acompanhar essa série. Antes que eu esqueça, já deixem seu like e inscrevam-se no canal, pois a ajuda de vocês é essencial para a continuidade desse trabalho. Bora lá! Vamos iniciar esta aula com o estudo da base octal. Esta base, assim como a hexadecimal, que veremos logo na sequência, é um agrupamento de bits usado especialmente para representar dados binários de uma forma compacta e legível, sendo a octal representada por um agrupamento de 3 bits e a hexadecimal de 4 bits. A base octal foi popular em sistemas antigos, mas atualmente foi substituída em grande parte pelas bases decimal e hexadecimal para representar valores na forma mais compacta se comparada à base binária, facilitando o endereçamento de memória, a manipulação de dados binários, entre outras aplicações. Esta base é composta por 8 símbolos, identificados como 0, 1, 2, 3 até o 7. Assim como as bases numéricas decimal e binária, a octal também é posicional, onde cada posição do número octal representa uma potência de 8. O dígito localizado na extremidade direita tem um peso de 8 elevado à potência de 0. O dígito imediatamente à esquerda tem um peso 8 elevado à potência de 1 e assim por diante. Onde o dígito na extremidade direita possui o menor peso na composição do número, sendo identificado como o dígito menos significativo. Por outro lado, o dígito na extremidade esquerda tem o maior peso na composição do número e, portanto, é identificado como o dígito mais significativo. Por exemplo, o número 470 é interpretado da seguinte forma: o 0 da extremidade direita tem peso 8, expoente 0, o 7 imediatamente à esquerda tem peso 8, expoente 1, e o 4 da extremidade esquerda tem peso 8, expoente 2. Se realizarmos a soma dos produtos de cada dígito com seu peso correspondente, temos 256 mais 56 mais 0, que é igual a 312 na base decimal. Portanto, 470 na base octal equivale a 312 na base decimal. Na base octal, os valores dos dígitos também são determinados pela posição deles em relação à vírgula, com os dígitos à esquerda tendo pesos na base 8, com expoentes positivos, enquanto que os dígitos à direita têm pesos com expoentes negativos. Por exemplo, considere o número octal 51,34. Se calcularmos a soma dos produtos de cada dígito com seu peso correspondente, obtemos 40 mais 1 mais 0,375 mais 0,0625, resultando em 41,4375 na base decimal. Portanto, este valor equivale a 51,34 na base octal. A contagem octal segue a mesma lógica da decimal, porém cada dígito pode ter apenas 8 valores, 0 até 7. A contagem é iniciada em 0. O próximo número é 1. Em seguida, temos os números 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o próximo número é um 0, pois não existe o símbolo 8 na base octal. Portanto, o dígito menos significativo passa para 0 e uma unidade é somada ao próximo dígito. Logo na sequência, temos um 1, um 2, até um 7. Quando a contagem alcança o valor 17, o dígito menos significativo retorna para 0 e uma unidade é adicionada ao próximo dígito, resultando em 20 e assim sucessivamente. Por exemplo, após 77 vem o número 100. Agora irei explicar um método usado para converter um número decimal em octal, o qual é idêntico ao que vimos na base binária, porém o divisor é 8. Este método consiste em realizar divisões sucessivas do número decimal por 8, que é a base numérica. Por exemplo, considere o número decimal 781. O primeiro resto da divisão corresponde ao bit menos significativo do número octal. O segundo é o próximo dígito à esquerda, e assim sucessivamente.
A conversão é concluída quando o quociente for igual a zero e o resto assume a posição do dígito mais significativo do número octal. Portanto, o número decimal 781 equivale a 1415 octal. Se preferir utilizar uma calculadora para realizar as operações, aqui vai uma dica. Divida o número decimal por 8, note que o resultado apresenta parte inteira e decimal. A parte inteira é o quociente, e se pegar a parte decimal e multiplicar por 8, tem-se o resto. Acompanhe o desenvolvimento. Para verificar se o resultado está correto, basta realizar a soma dos produtos e o resultado deve ser exatamente o mesmo número decimal. Uma maneira mais simples de verificar o resultado é usar a função de conversão de bases disponível em algumas calculadoras presentes em smartphones. Selecione a base decimal e em seguida escolha a base octal. Digite 781. Note que o resultado é exatamente o mesmo que obtivemos nas operações. Para um número com vírgula decimal, é necessário separar a parte inteira da parte decimal, pois os métodos de conversão são distintos, conforme foi visto no processo de conversão para a base binária. Por exemplo, considere o número 781,57. 781 é a parte inteira, e a conversão para a base octal consiste em divisões excessivas, como demonstrado anteriormente. Assim, sabemos que 781 decimal equivale a 1415 na base octal. Para a parte decimal 0,57, a conversão para a base octal é realizada por meio de multiplicações excessivas da parte decimal por 8. A parte inteira do resultado de cada multiplicação corresponde a um dígito à direita da vírgula. No primeiro cálculo, observamos que o resultado apresenta 4 na parte inteira. Então, é necessário preencher o primeiro dígito imediatamente à direita da vírgula com o valor 4. No segundo cálculo, o resultado apresenta novamente um 4 na parte inteira, indicando que o próximo dígito à direita deve ser preenchido com 4. Continuando com a multiplicação da parte decimal, encontramos um valor 3 na parte inteira, que é inserido no dígito seguinte. Na próxima multiplicação, o resultado apresenta o valor 6 na parte inteira, portanto, colocamos um 6 no dígito à direita. Esse processo pode ser repetido até que a parte decimal se torne zero ou até que a precisão desejada seja alcançada. E neste caso, irei encerrar por aqui. A conversão de um número octal para binária é simples e direta. Cada dígito octal corresponde a 3 dígitos binários, cuja representação está nesta tabela padrão, onde 0 octal equivale a 3 zeros na base binária, 1 octal 001 na base binária. Observe que 7 em octal equivale a 111 em binário. Por esse motivo, cada dígito octal requer 3 dígitos binários para representar toda a gama de valores válidos. Neste primeiro exemplo, temos o número 47 na base octal. Para representá-lo na base binária, basta separar os dígitos octais, consultar a tabela e substituir por 3 dígitos binários, sempre começando pelo dígito menos significativo. O valor 7 em octal equivale a 111 em binário, enquanto que o 4 equivale a 100 em binário. Pronto, conversão finalizada. Temos que 47 em octal equivale a 100,111 na base binária. Neste outro exemplo, temos o número 563 na base octal. Sabemos que para representá-lo na base binária, é preciso separar os dígitos octais, consultar a tabela e substituir por 3 dígitos binários, sempre começando pelo dígito menos significativo. O valor 3 em octal equivale a 011 em binário, o 6 equivale a 110 e o 5, 101. Logo, temos que 563 em octal equivale a 10, 111, 0011 na base binária. Agora, vamos inverter a conversão de bases. Neste primeiro exemplo, temos o número binário 101,001. Para representá-lo na base octal, devemos agrupar os dígitos binários de 3 em 3
e criar um dígito octal para cada agrupamento, sempre iniciando pelo bit menos significativo. Em seguida, substituímos cada grupo de 3 dígitos binários pelo equivalente octal, consultando a tabela. O número 001 em binário equivale a 1 em octal, enquanto que 101 equivale a 5 em octal. Logo, 101001 em binário equivale a 51 na base octal. Neste outro exemplo, temos o número binário 1011101. Sabemos que para representá-lo na base octal, é preciso agrupar os dígitos binários de 3 em 3, sempre iniciando pelo bit menos significativo. Em seguida, consultar a tabela e substituir cada grupo de 3 dígitos binários pelo equivalente octal. O número 101 em binário equivale a 5 em octal, 111 equivale a 7 e 010 equivale a 2 octal. Portanto, 10, 111, 101 em binário equivale a 275 na base octal. Para concluir o estudo desta base, irei resolver alguns exercícios para ajudar na assimilação do conteúdo. E neste primeiro exercício, temos que converter o número decimal 121,965 para octal com precisão de 4 dígitos. Primeiramente, realizamos a conversão da parte inteira aplicando o método de divisões sucessivas. Na primeira divisão, temos o quociente 15 e resto 1, obtido da multiplicação de 0,125 por 8. Na segunda, quociente 1 e resto 7 e, por fim, quociente 0, resto 1. Em seguida, convertemos a parte decimal aplicando o método de multiplicação por 8. Na primeira operação, temos o valor 7 como parte inteira, que deve ser inserido no primeiro dígito logo à direita da vírgula. Logo na sequência, pegamos somente a parte decimal do resultado da primeira operação e multiplicamos novamente por 8, resultando em um número com a parte inteira igual a 5, e este valor ocupa o próximo dígito à direita e assim por diante. Logo, temos que o número decimal 121,965 equivale a 171,7560 na base octal. Agora vamos explorar a base hexadecimal. Assim como o octal, esta base também é uma maneira eficiente de representar dados binários de uma maneira compacta, pois cada dígito hexadecimal equivale a 4 dígitos binários. Esta base ela é amplamente utilizada em sistemas computacionais e eletrônicos, como por exemplo, na representação e manipulação de dados, endereçamento de memória, representação de instruções em linguagem de baixo nível. Além disso, ela é comumente utilizada na representação de cores na computação gráfica, entre outras aplicações. A base hexadecimal consiste em 16 símbolos, onde são identificados pelos valores 0 a 9 e pelas letras A a F, representando os valores de 10 a 15. Assim como todas as outras bases numéricas estudadas, esta também é do tipo posicional, porém, cada dígito possui um peso na potência de 16. O dígito localizado na extremidade direita tem um peso de 16 elevado à potência de 0. O dígito imediatamente à esquerda tem um peso de 16 elevado à potência de 1, e assim por diante. Da mesma forma que nas outras bases, o dígito mais à direita possui o menor peso na composição do número, sendo conhecido como dígito menos significativo, enquanto que o dígito mais à esquerda possui o maior peso e é chamado de dígito mais significativo. Por exemplo, o número A52 é interpretado da seguinte forma: o 2 da extremidade direita tem peso 16 expoente 0, o 5 imediatamente à esquerda tem peso 16 expoente 1, e A da extremidade esquerda tem peso 16 expoente 2. Se realizarmos a soma dos produtos de cada dígito com seu peso correspondente, temos 2.560 mais 80 mais 2, que é igual a 2.642 na base decimal. Portanto, A52 na base hexadecimal equivale a 2.642 na base decimal. Na base hexadecimal, os pesos dos dígitos também são determinados pela posição em relação à vírgula, com os dígitos à esquerda tendo pesos na base 16 com expoentes positivos e os dígitos à direita tendo pesos com expoentes negativos. Por exemplo, considere o número hexadecimal 7F,1C. Se calcularmos a soma dos produtos de cada dígito com seu peso correspondente, obtemos 112,
mais 15, mais 0,0625, mais 0,046875, resultando em 127,109375 na base decimal. Em relação à contagem, segue a mesma lógica das demais bases numéricas, porém, cada dígito pode ter até 15 valores, de 0 a 9 e A a F. Iniciamos a contagem em 0, o próximo número é 1, em seguida temos os números 2, 3, 4 até o 9. Na sequência, vêm as letras A, B, C, D, E e por fim F. O próximo número é um 0, pois não existe um símbolo equivalente ao valor 16 na base hexadecimal. Portanto, o dígito menos significativo passa para 0 e uma unidade é somada ao próximo dígito. Logo na sequência, temos um 1 até um F. Quando a contagem alcança o valor 1F, o dígito menos significativo retorna para 0 e uma unidade é adicionada ao próximo dígito, resultando em 2 0 e assim sucessivamente. Por exemplo, o número hexadecimal após FF é 100. O método aplicado para converter um número decimal inteiro em hexadecimal é o mesmo apresentado nas bases binária e octal. Consiste em realizar divisões sucessivas por 16 até que o quociente seja igual a 0. Por exemplo, considere o número decimal 781. O primeiro resto da divisão corresponde ao bit menos significativo do número octal. O segundo é o próximo dígito à esquerda e assim sucessivamente. A conversão é concluída quando o quociente for igual a 0 e o resto assume a posição do dígito mais significativo do número octal. Portanto, o número decimal 781 equivale a 30D hexadecimal. Caso deseje realizar as operações com uma calculadora, divida o número decimal por 16, nota que o resultado apresentará uma parte inteira e uma parte decimal. A parte inteira é o quociente, e se pegar a parte decimal e multiplicar por 16, tem-se o resto, assim como foi visto nas bases binária e octal. Acompanhe o desenvolvimento. Para verificar se o resultado está correto, basta realizar a soma dos produtos e o resultado deve ser exatamente o mesmo número decimal. Uma maneira mais simples de verificar o resultado é usar a função de conversão de bases. Selecione a base decimal e em seguida escolha a base hexadecimal. Digite 781, nota que o resultado é exatamente o mesmo que obtivemos nas operações. Para um número com vírgula decimal, é necessário separar a parte inteira da parte decimal, pois sabemos que os métodos de conversão são diferentes. Por exemplo, considere o número 781,57. 781 é a parte inteira e a conversão para a parte hexadecimal é realizada a partir de divisões sucessivas, cujo resultado da conversão sabemos que é 30D. Para a parte decimal 0,57, a conversão para a base hexadecimal é realizada por meio de multiplicações excessivas da parte decimal por 16. A parte inteira do resultado de cada multiplicação corresponde a um dígito à direita da vírgula. No primeiro cálculo, observamos que o resultado apresenta 9 na parte inteira. Então é necessário preencher o primeiro dígito imediatamente à direita da vírgula com o valor 9. No segundo cálculo, o resultado apresenta 1 na parte inteira, indicando que o próximo dígito à direita deve ser preenchido com 1. Continuando com a multiplicação da parte decimal, o resultado apresenta o valor 14 na parte inteira e, portanto, a letra E deve ser inserida no dígito seguinte, pois a letra E equivale ao valor 14. Na próxima multiplicação, o resultado apresenta o valor 11 na parte inteira, o qual é equivalente à letra B e deve ser inserida no dígito à direita. Este processo pode ser repetido até que a parte decimal se torne 0 ou até que a precisão desejada seja alcançada. Assim como nos outros exemplos, irei encerrar por aqui. A conversão de um número da base hexadecimal para binária é simples e direta, assim como visto no sistema octal. Porém, cada dígito hexadecimal corresponde a 4 dígitos binários, cuja representação está nesta tabela padrão, onde 0 hexadecimal equivale a 4 zeros na base binária, 1 hexadecimal 0001 na base binária
2 hexadecimal 0010 na base binária e assim por diante. Observe que F em hexadecimal equivale a 1111 em binário. Por esse motivo, cada dígito hexadecimal requer 4 dígitos binários para representar toda a faixa de valores válidos. Nesse primeiro exemplo, temos o número 47 na base hexadecimal. Para representá-lo na base binária, basta separar os dígitos hexadecimais, consultar a tabela e substituir por 4 dígitos binários, sempre começando pelo dígito menos significativo. O valor 7 em hexadecimal equivale a 0111 em binário, enquanto que 4 equivale a 0100 em binário. Portanto, 47 em hexadecimal equivale a 01000111 na base binária. Neste outro exemplo, temos que representar o número hexadecimal 563 na base binária. Primeiramente, é preciso separar os dígitos hexadecimais, consultar a tabela e substituir por 4 dígitos binários, iniciando pelo bit menos significativo. O valor 3 em hexadecimal equivale a 001 em binário, o 6 equivale a 0110 e o 5, 0101. Portanto, 563 em hexadecimal equivale a 101, 011, 00011 na base binária. Agora vamos inverter a conversão de bases. Neste primeiro exemplo, temos que converter o número binário 10, 11, 11, 01 para hexadecimal. Primeiramente, devemos agrupar os dígitos binários de 4 em 4 e criar um dígito hexadecimal para cada agrupamento, sempre iniciando pelo bit menos significativo. Em seguida, substituímos cada grupo de 4 dígitos binários pelo equivalente hexadecimal, consultando a tabela. O número 1101 em binário equivale a D em hexadecimal, enquanto que 101 equivale a B em hexadecimal. Logo, 10111101 em binário equivale a BD na base hexadecimal. Neste outro exemplo, temos o número binário 101001. Sabemos que para representá-lo na base hexadecimal, é preciso agrupar os dígitos binários de 4 em 4, sempre iniciando pelo bit menos significativo. Em seguida, consultar a tabela e substituir cada grupo de 4 dígitos binários pelo equivalente hexadecimal. O número 1001 em binário equivale a 9 em hexadecimal, enquanto que 0010 equivale a 2. Logo, temos que o número binário 101001 equivale a 29 hexadecimal. Agora irei resolver um exercício para ajudar na simulação do conteúdo. Neste exercício, temos que converter o número decimal 121,965 para a base hexadecimal com a precisão de 4 dígitos. Primeiramente, realizamos a conversão da parte inteira aplicando o método de divisões sucessivas. Na primeira divisão, temos o quociente 7 e o resto 9 obtido a partir da multiplicação de 0,5625 por 16. A conversão é concluída logo na sequência, pois o quociente é igual a 0, resultando em um resto igual a 7. Em seguida, convertemos a parte decimal aplicando o método de multiplicação por 16. Na primeira operação, temos o valor 15 como parte inteira, que deve ser inserido no primeiro dígito logo à direita da vírgula, sendo representado pela letra F. Logo na sequência, pegamos a parte decimal do resultado da primeira operação e multiplicamos novamente por 16, resultando em um número com parte inteira igual a 7, e este valor ocupa o próximo dígito à direita e assim por diante. Logo temos que o número decimal 121,965 equivale a 79,F70A na base hexadecimal. E assim finalizamos a videoaula sobre bases numéricas. Espero que tenham gostado e aprendido bastante. Qualquer dúvida, poste nos comentários. E não esqueçam de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aguardo vocês na próxima aula e até logo!